Uma satisfação dar esse cumprimento e falar que hoje é um dia feliz, feliz na minha carreira. Trabalho com futebol há mais de 40 anos, mas ter algo do rei e entrevistar um que foi o segundo do rei ali, o homem que dava a coordenada, o seu assessor, Pepito Fornos Rodrigues, amigo de há anos do futebol, e era de vupt-vapt, encontrava com o Pelé rápido, ele estava ali trabalhando, se dando ao luxo de estar, e o Pepito já pintou, eu vou abrir para ele, pede para participar, pediu para participar, legal, eu aceitei. Agradecer a dona Ana que entrou aqui, e meu obrigado a todos, e vou falar, olha, o Pepito está entrando no livro dele. Ó, Pepito, satisfação de falar com graças a você. Deus. E aí? Agora melhor, falando com você, a coisa melhora um pouco. Gostei. Boa, boa. Hoje, eu dei o nome de tabelinha porque você e o rei, nossa. Fora do campo, a nossa tabelinha era melhor que o Pelé com o Coutinho, o Pelé Nossa, com o se era, se era. Eu fui para... Comi um pouco, almocei, e fui dar uma cochilada de uns 10, 15 minutos lá, e na cabeça só vinha a live, então eu tô concentrado para a live, e falei assim, acho que eu vou começar irradiando um gol do Pepito com o Pelé, tabelinha. Bola com o Pelé, Pelé para Pepito, Pepito para Pelé, gol! É gol. É gol, Mas você Pepito. sabe que essa praia aí é a praia que eu nunca andei com o Pelé, que foi futebol, né? Sei, olha só. Você sabe que eu não trabalho nunca trabalhei com futebol, que eu digo que eu nunca joguei, nunca treinei. Futebol, para mim, era grego. Por isso que eu trabalhei com o Pelé, porque eu não entendia. Então você pode ser treinador. Os caras não sabem nada. Não precisa saber nada. Estou brincando. Pepito, eu vou falar do seu livro, e já no ar agradecer o livro que o Pelé me autorizou com vocês lá em Santos, há muitos anos atrás. E eu fiquei contente de ir lá levar um livro para vocês, que é uma pequena ideia do futebol, parte técnica, e você fala de uma coisa tão importante que é a vida dele. Vamos falar do legado de Pelé. Desculpa, é a primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram. Não, e a minha câmera fica... Não esquenta. O que você fizer tá valendo. E você não repara, a mexida, que eu tô com um livro do Pelé muito pesado aqui, eu tô louco para mostrar. Quando você estiver falando, às vezes eu vou pegar, vou mostrar a camisa, essa coisa aí, não se impressiona. Aqui é para a BBC de Londres. Olha, o pessoal da Itália está assistindo, o Franco lá que me mandou uma mensagem cumprimentando, e agradecer o Milton Neves, terceiro tempo, que divulga e que deve estar assistindo o grupo dele, e que sempre divulga a minha live, a Rádio Bandeirantes, TV Bandeirantes. O Milton Neves é que escreveu o prefácio do livro, né? Olha, você está melhor que eu, obrigado. Fala mesmo o prefácio, ele escreve e emociona. E pouco tempo eu estive com ele, foi sensacional, gente. Eu falo que você tá bom de memória. Falei, porra, você tô. 83 anos de idade, firme e forte, graças a Deus. Para não esquecer os caras que devem, às vezes. Eu só esqueço para quem eu devo. Para quem eu não devo, eu lembro na hora. Pepito, você está eu estou em Botucatu, hoje eu estou em São Paulo, mas eu estou em Botucatu, minha família é de lá, meu pai e tal, e eu fui fazer uma visita, mostrei o livro do Pelé para o prefeito Pardini, há uns 2 anos atrás, e ele falou, ô Falopa, você não quer trabalhar aqui? Então, o Pelé emprega por tabela. Olha, tá vendo? Você vê que legal? O Botucatu, quem é de Botucatu é o Zé Maria. Não, tem um cara que era diretor do Santos. É o Cláudio Regina, eu estava lendo seu livro. Eu vou perguntar para você logo porque algumas coisas eu consegui guardar e algumas... Ele está vivo ainda, espero que sim. Pelo que eu sei, está vivo, está mais velho, né, que eu sei. Sim, é bem mais velho que a gente, claro. Ele tem 83... Ele deve ter uns 90 por aí. Ele é muito amigo cara muito querido da Caio, né? Da Caio. Quando eu fui, o prefeito falou dele para mim, falou o nome dele. E é muito querido dos jogadores aí do Santos. Claro, Regina. Ele fazia jogos aí na casa dele aí em Botucatu. Ele é um amigo querido. O Pelé adorava ele, porque ele foi diretor do Santos, né? Você sabe disso, né? Foi. O Plínio, não sei se está vendo a gente, um abraço nosso aí de Botucatu, santista roxo.
da, um, como é que é o nome dele? Eu escrevi aqui, agradecer ele. O Jonas que mandou uma mensagem, eu vou te apresentar. O Fausto Camunha ontem que mandou um abraço. O Fausto eu me lembro dele. Ele, então, ele fez uma entrevista comigo. É emocionante falar do Pelé, né? Então, eu falei lá um pouquinho. O Arnaldo também, que escreveu meu livro, era o Danilo Tabata. Tem um museu lá no Pacaembu, em Botucatu, enorme na casa dele. Você está falando de Botucatu, eu estou falando de Jaguariúna, onde eu moro. Eu sei. E aí que eu ia perguntar para você, como é que tá? Que maravilha, estou eu e minha mulher Glória, maravilhosa, aqui, tranquilo, numa paz danada. Faz um bom tempo, legal, eu sei. Eu estou aqui, morando aqui agora direto depois que o Pelé morreu, né? Sei. Mas antes eu viajava, mas sempre o meu porto seguro era aqui, com a minha gata aqui. Você gostou da minha camisa? Olha, você tem dessas aí que eu sei, originais. Tá Ô, Pepito, queria te fazer a pergunta então para você. Como você, esse legado, você se tornou um braço direito do Pelé? É mais fácil, na minha linguagem, falar com você. Bom, eu vou contar uma história que tem 3 capítulos diferentes. Como eu conheci, como eu fui trabalhar com ele e o que eu fiz. Um resuminho disso aí, né? Melhor assim? Pode ser. Em 1962, eu tinha 19 anos, eu estava fazendo serviço militar na aeronáutica. Mas eu sempre, desde os 15 anos de idade, paralelamente, eu era músico profissional. Os fins de semana eu tocava num conjunto de baile. Sabe, naquele tempo era o tempo dos bailinhos, né? E nós tínhamos um conjunto, era um sexteto, tocar música de baile, nos clubes para o pessoal dançar, né? E uma fãzinha nossa lá fez aniversário e ela falou, olha, eu vou fazer aniversário tal dia, aí você vai lá na minha casa, vai estar uns amigos. Aí eu fui mais uns 3 ou 4 componentes do conjunto. Um deles é o meu irmão, que era o cantor, né? Legal. Aí chegamos no baile, no meio do baile aparece o Pelé, com o Lalá, que você conhece. Lalá goleiro. O Dalmo, que você também conheceu, o Dalmo. Eles jogando lá, em 62, o Pelé ainda não era bicampeão do mundo. Isso foi em junho, foi, acho que um mês antes deles serem bicampeão do mundo. Aí estão lá no meio do baile, o Pelé chegou os 3, mas com umas 5 ou 6 moças. Né? O Pelé sempre levava um bando, né? Para variar era sempre um bando, né? E o meu irmão foi tirar uma das meninas para dançar, como se usava essa expressão naquilo. Vou tirar aquela moça para dançar. Ele ficou dançando com ela 50 e tantos anos, namorou, casou, noivou, teve filho, teve neto. Então até isso o Pelé ajudou. Agora, onde é que entra o Pelé na história depois disso? O pai dessa moça era muito amigo do Pelé. De vez em quando eu ia na casa da então namorada do meu irmão almoçar num domingo. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. E o Pelé estava lá almoçando. Aí houve uma aproximação. Sei. Aí depois encontrei com ele uma vez na praia. Aí tivemos uns encontros assim meio rapidinho. Aí nunca mais o vi. Aí quando chegou em 1967, eu fui trabalhar na Vale. Aliás, 67. E o Santos, naquela época, como qualquer time de futebol, para ganhar dinheiro, tinha que viajar para ganhar. Porque a renda de time de futebol era bilheteria. Se o time não jogasse, não tivesse bilheteria, ia ganhar dinheiro, não tinha marketing, não tinha propaganda, merchandising, não tinha nada. Né? Aí, bom, o que aconteceu? Aí o meu chefe fez um desafio para mim, falou, olha, o negócio é o seguinte, você tem que conseguir o Santos viajar com a gente, tá bom? Eu fiquei 1 ano visitando o Santos, eu ia toda hora lá no Santos, arruma uma viagem com a gente. Aí o vice-presidente do Santos, o Cleiton Bittencourt, virou e falou assim, Pepito, não dá, porque os empresários vêm aqui, compram 5 jogos, 6 jogos, 10 jogos, a gente cobra por jogo. Tanto por jogo, aí o que acontece? A gente recebe esse dinheiro por jogo, o resto é por conta dele. Hotel, tudo isso, esse monte de coisa, né? É por conta dele viagem. Um empresário, quando foi em junho de 69, comprou uma viagem pra gente. O Santos tinha um jogo em Milão, numa quarta-feira. O Santos jogou no domingo e jogaram no outro domingo. Na quarta eles foram
na Itália. E foram campeões da Recopa, não sei o que lá, um Eu título. lembro. Foi. Passa o filme E atrás aí. aí eu consegui Ah, que eles viajassem com a gente. E a Varig, de prêmio, pela minha insistência, me mandou junto nesse voo para fazer check-in, check-out, aquela coisa toda. Bom, enfim, aí consegui fazer a viagem. Na volta, o Santos mandou uma carta para a Varig agradecendo o que eu fiz, a atenção, aquela coisa toda, e falou assim, olha, se ele continuar viajando, se a gente continuar viajando com a Varig, gostaria que o Pepito fosse junto. Aí o que aconteceu? Não paramos mais de viajar. Nesse ano em diante, de junho de 69 em diante, ficamos muito próximos, porque fiquei amigo de todos os jogadores, claro. Manuel Maria, Edu, Clodoaldo, Negreiros, o goleiro Serras, o goleiro Edevar, o puxa. Djalma Dias, nossa senhora, aquele timaço daqueles anos. E aí, Geraldino estava aí? não, o Geraldino não estava, o Abel, estava Abel. o João Camargo, O estava o Edu? Turcão, o Edu, sim, o Edu, Clodoaldo, esse pessoal, Negreiros, o Léo, enfim, aquele timaço, que é amigo deles todo e amigo do Pelé. Quando eu chegava nessas viagens, o Pelé não podia sair do hotel por causa da sede, ele falava, Pepito, faz isso para mim, faz isso, aquilo. Aí quando chegava no Brasil, de vez em quando ele me ligava, ó, Pepito, eu tenho que fazer um negócio assim, você vai comigo? Como amigo, né? Ele é assim, Claro, ele é pô, assim, eu hein? trabalhando na Varig. Ele é assim. Ele era assim, aí comecei a andar para cima e para baixo com ele. Eu ligava para o meu chefe e falava, ó, não vou trabalhar amanhã porque o Pelé vai para Três Corações, quer que eu vá com ele lá. Opa, não, tudo bem, tudo bem. Bom, e aí surgiu uma amizade muito grande. Nessa altura, em 68, ele tinha terminado as relações comerciais com o tal do Pepe Gordo, que era um empresário espanhol que se afastou da empresa. E aí o Pepe Gordo saiu. Pepito, desculpa só de incomodar um minuto. Um aviador que é da VASP nesse tempo, só para saber, amigo da minha família, da minha senhora, a esposa dele, Domingos Soares, ele era um aviador da VASP, ele contava muita Piloto. história para mim. É. Você lembra dele, não? Não, não me lembro Não. assim. Por nome, Então não. vai em frente. Bom, aí começou a viajar muito. Quando chegou em 71, eu continuava na Varig, aí o Pelé se despediu da seleção brasileira, você vai lembrar disso. Lembro. E nessa viagem eu fui com ele para o Rio. Naquele tempo não tinha a estrutura que tem hoje a Claro. CBD. A antiga CBD, agora é CBF, né? É. A gente mandava passar de avião e dizia o hotel tal na rua tal, vocês se virem, que não ia carro buscar ele no aeroporto nem nada. Lembra do Odemar Toguion, jornalista do Jornal do Brasil? Famoso. Era muito amigo do Pelé, ele que foi buscar a gente no aeroporto, levou, deixou no hotel e tal, fomos voltando. Nessa viagem, o Pelé deu uma indireta para cima de mim, falou, Demário, esse Pepito é cheio de palhaçada, gosta de fazer piada, mas eu estou querendo convidar ele para trabalhar comigo, mas ele é muito palhaço. No dia seguinte, ele falou, Pepito, não tem jeito, nossa amizade está consolidada, vem trabalhar comigo. Aí foi que eu fui trabalhar com ele. Aí comecei a trabalhar com ele em 71. Bom, aí, resumidamente, fiquei muitos anos com ele em várias funções. Começamos em 3 pessoas, eu, o tio dele, Jorge, e a Estela, que era uma menina que trabalhava no Santos, para fazer burocracia, digitar cartas, essa coisa. E eu saí da empresa com 20 e tantos funcionários, aí já tinha passado por vários caras. Teve um tempo que eu fiquei fora, fui morar na Bahia, depois voltei para a empresa. Aí a empresa cresceu muito, obviamente não por causa minha, claro, é porque a partir da Copa de 70, o marketing entrou pesado no futebol. Aí começou o Pelé a fazer aquele monte de publicidade, porque ele ganhou dinheiro foi na publicidade. O futebol não era como hoje, né? R$100 por dia. Aí o Pelé foi começar dinheiro na publicidade e eu junto. Aí fomos até o dia que ele encerrou a carreira, ele resolveu ir embora lá para jogar no time do São Pedro lá e eu fiquei aqui. Sim. Mas eu já tinha me aposentado 2 anos antes dele morrer. Eu tinha me aposentado porque eu não trabalhava mais, né? Porque ele ficou 5 anos. Os últimos 5 anos da vida dele, ele não saía mais, não viajava mais. A minha função nos últimos anos, desde 2011, a minha função era ser o interlace entre a empresa que tinha os direitos da marca Pelé e o Pelé.
Quer dizer, toda a parte comercial, negócio, business, era tudo com essa empresa. Então, a minha Sim. atividade era só fazer o link e viajar com ele e cuidar desses pormenores. Aí, quando ele parou de viajar, eu parei de viajar, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não acho justo. Continuar trabalhando com o Legal. Pelé, recebendo salário, eu não faço nada. Ia lá toda semana, tinha alguma coisinha para fazer, assinar a sessão de autógrafos, essas coisas, dar entrevista, isso ele fazia. Aí eu pendurei a chuteira, mas depois que eu encerrei no papel a aposentadoria, eu continuei sempre visitando ele toda semana, até o dia que Sim. ele encerrou a carreira. Sim. E Pepito, nesse tempo aí, tem uma pergunta de um que está acompanhando a gente. Alguma coisa ele mencionava sobre uma história engraçada dele no BAC, no Bauru, time que o Dondinho trouxe depois ele para o Santos, com o Aldemar de Brito. Tem alguma coisa interessante aí que dá para você falar, mencionar? Eu vou contar uma Emerson. história que não sei se foi no BAC, mas nessa época ele já estava ou tentando entrar ou já estava treinando no BAC. Um dia ele foi jogar um futebol de várzea e lá em Bauru tinha uma escola de planadores, piloto e planador. E aí um avião, um do planador caiu, se esborrachou do lado do campo de futebol. E o Pelé foi lá e chegou perto, coitado do piloto, todo esbagaçado. Ele ficou 5 dias sem dormir, nunca mais nunca mais quis ver um defunto na vida. Nunca foi em nenhum enterro, nem do pai, nem da avó, nem da tia, nem de ninguém, por causa desse trauma. 2 traumas ele pegou em Bauru. Um foi esse de enterro, que ele falava para mim sempre, Pepito, eu só vou no meu porque eu sou obrigado, porque senão também no meu não iria. Ele não quis ir mais, nunca mais foi em enterro. Às vezes a gente fala, o Pelé não foi em enterro de fulano, é porque ele tinha trauma. O outro trauma que ele pegou de criança também, assim nessa faixa, mais ou menos nessa época, 13, 14 anos, o vizinho dele, o pai do vizinho dele, o vizinho dele, o filho do vizinho dele, que era amigo do Pelé, o pai dele importava barrica de vinho. E eles pegavam a barrica e engarrafavam todo o vinho, botava selo, tudo direitinho. Um dia eles resolveram beber, rapaz, tomaram um pileque. O Pelé ficou 3 dias vomitando em casa, levou uma surra do pai. O Pelé ficou a vida inteira sem poder sentir cheiro de álcool. O Pelé nunca bebeu. O Pelé foi botar uma bebida no álcool, por incrível que pareça, por sugestão do técnico do Cosmos. Ele já tinha 35 anos de idade. Eles estavam treinando lá e eu acredito, porque eu também sou meio... Não, porque sabe o que o técnico falou? Vocês latinos, aqui nos Estados Unidos é muito frio, vocês estão autorizados a tomar um gole de um uísque aí para aquecer o corpo. E ele tomou o tal do uísque que ele gostou. Era a única coisa que ele bebia, era o uísque. Aí ele perdeu a trauma da bebida e ficou com a trauma do enterro. E eu também nunca gostei de velório, eu também falava que eu só ia no meu, porque era obrigado. E no dia que ele morreu, eu estava na Costa Rica, eu não pude vir no enterro também. Eu fiquei com a lembrança dele vivo, isso é o mais importante. Tem um amigo que também pergunta aí sobre o Daniel Siles, que também assiste, está falando, e no Cosmos. Que interessante, tem muita história, eu vi alguma coisa, eu menciono depois, que eu vi aquele jogo final dele, o Glória estava lá, outro que me ajudou na minha carreira a virar treinador, Pepito, ele me viu estagiando, eu fui jogar contra o time do Pepe, dentro de Leite do Santos, e aí eu fui bem, quando eu fui no treino da Portuguesa fazer estágio, ele falou, treinador vai viajar muito, vai acontecer isso, isso. O mundo é gozado, né? Mas você, Pepito, do Cosmos, alguma coisa que você pode contar? Eu nessa fase do Cosmos, foi a época que eu fiquei fora da empresa do Pelé. Eu me afastei dele, da empresa, porque eu fui trabalhar com o meu sogro, a convite do meu sogro, e eu fui trabalhar com ele, e coloquei no meu lugar um rapaz chamado José Roberto Ribeiro Xisto, que era economista, casado. Você conheceu. Quem é o filho dele? Não sei, não lembro. Era um moleque que tinha um nome engraçado. Eu ia almoçar Augusto. O Gustavo. Você sabe quem é ele? Sabe o que ele é? Eu almocei na casa dele com o Pepe. O Xisto era diretor na minha época do Santos. Sabe que é o Gustavo hoje? O Gustavo hoje? É o braço direito do pai no Neymar, é o advogado do Neymar. Tudo do Neymar passa na mão do Nossa, olha só.
O Gustavo Xisto é o bambambam que manda lá na empresa do Pelé. Os dois braços, Puxa o vida. direito e o esquerdo do pai do Neymar o Gustavo Xisto, e o outro é o diretor financeiro dele, que eu conheci, era lá da equipe do Santander. Sim. E ele, quando o Neymar assinou com o Santander, ainda jogando no Brasil, ele recebeu um dinheiro e uma parte ficava aplicado. Quem cuidava da aplicação do contrato do Pelé no Santander, que o Pelé assinou primeiro, era esse diretor, que daqui a pouco eu lembro o nome, e o Neymar, e o dinheiro do Neymar, a mesma pessoa cuidava do dinheiro do Neymar e do Altamiro, ele se chama. Altamiro. É o braço direito financeiro e o jurídico, esses dois é que o pai do Neymar não dá um passo sem falar com eles dois. Aí o que aconteceu, só para finalizar? O Altamiro e o Gustavo é que hoje tomam conta da marca Pelé. Sim. E eles ficaram nessa época. Aí o que aconteceu? Eu saí da empresa e assumiu o Xisto, o pai desse que nós estamos falando, assumiu, que ficou no meu lugar, que eu botei ele no meu lugar para preparar para me substituir. E ele ficou na empresa há muito tempo. E foi aí que ele foi para o Cosmos. Por isso que eu tenho, claro, informações do Cosmos, mas eu tenho alguma história boa para contar. No livro eu conto algumas histórias lá do Cosmos. O seu livro, Pepito, que é para mim, é enciclopédica, falar do rei já é uma enciclopédia. Você, que eu sou testemunha, que viveu ao lado dele, orientou ele, claro que alguma coisa você aprendeu com ele. Muito. Aprendi mais do que ensinei. Porque o que marcou a minha vida com o Pelé é que ele, fora do campo, é muito melhor que dentro do campo. Porque eu conheço o Pelé, a alma dele. É o mais importante, é a alma dele. Todo mundo conhecia o craque, eu conheço a alma dele. A gente, caramba, mais de 50 anos convivendo. Até o Milton Neves fala no prefácio que o Pelé viveu mais comigo e eu com ele do que com as nossas respectivas famílias. Porque o Pelé, nesse tempo, casou 3 vezes e eu casei 2 e continuamos juntos. Por que houve esse link aí? Porque a gente, além de pensar igual, eu não entendo de futebol, não gosto e não tratava de futebol com ele. Eu cuidava de tudo, ainda, menos futebol. Tem um lado bom. Então, não tinha. Então, aí eu aprendi a ver que o Pelé é um cara muito generoso, um coração maior que ele. Era um cara... Para você ter uma ideia, conto no livro uma parte aí, o Pelé construiu e manteve uma creche no Guarujá, uma creche e um asilo em São Vicente. Ele construiu e manteve. Quando eu trabalhava, ele fazia projetos com o Mazei lá e eu ajudei. Exatamente. Negócio de criança, pobre. Exatamente. E isso ninguém sabe. Outra coisa que ele fez muito ao longo da vida, pagou muitas e muitas bolsas de estudo, uma tonelada de bolsas de estudo. Gente que precisava fazer cirurgia no exterior, ele pagava a passagem, ajudava as pessoas. E ele sempre foi, e outra, uma coisa humilde demais. E porque ele sempre dizia que 2 coisas ele nunca quis na vida, que aliás são as 2 coisas que um jogador começa num dia, contrata no primeiro dia, o Pelé nunca quis: assessor de imprensa e segurança. Ele nunca usou segurança na vida. E nunca usou, na vida que eu digo privada, né? Nas viagens não, era obrigado a usar, porque as empresas que contratavam o Pelé iam botar o contrato no seguro, e, claro, o Pelé é uma pessoa viva, a seguradora exigia segurança, carro blindado, aquele aparato danado. Mas o aparato era por conta do contratante, nunca do Pelé. Quando a gente descia no Brasil do avião, da viagem, era eu e ele no carro e ia embora. O motorista ia buscar a gente, claro. O Dino Sani mencionou para mim, desculpa te cortar um segundo, o Dino estava no palácio do governador e o Pelé estava lá. E lógico que o Dino queria dar um oi para ele, claro. Amigos, rei e tal. Jogaram junto. Jogaram junto e o Pelé, dá para perceber que o Pelé, eu tive junto muito com o Dino, com ele e tudo. Eu vi que o Pelé respeitava e admirava também a técnica do Dino. Dá para perceber isso aí. Ele não tinha segurança, o Dino me contou. E veio, os caras não podem ir para lá, não. Ele falou, eu vou. É o meu amigo. E abraçou o Dino e ficou falando com o Dino. A segurança era do lugar que ele estava e não dele. E assessor de imprensa ele também não queria, porque acontecia uma coisa,
o assessor de imprensa ia explicar diferente do que estava na cabeça do Pelé. Então, para falar, falo eu. Então eu cuidei muito dessa área da imprensa, o repórter procurava a mim e o Pelé falava, ó, escreve aí, eu quero isso, e dava a resposta. Eu gravava e passava para ele, mas nunca eu opinava, dava minhas palavras, eu botava as minhas palavras para dizer o que o Pelé queria dizer. A única coisa que eu falava, quando era aquela encrenca com Maradona, quando queriam fazer intriga do Pelé com o Maradona, por exemplo, o repórter chegava, Pepito, o Maradona chamou o Pelé de feio. Eu falava assim, o Pelé não tem nada a declarar, só uma coisa, ele adora o Maradona. Pronto, acabava a conversa. Legal! O pessoal queria, o que o pessoal queria era réplica. O que vende jornal é encrenca, elogio não vende jornal. Você tem que arrumar uma encrenca para o cara ir no jornal. Você vai lá, vai ler jornal dizendo que o Pelé e o Maradona eram amigos. Agora entendi. Vou te falar, aquela viagem do Pelé que você devia estar, isso que eu ia falar para você, na Argentina. Da Argentina, eu fui junto. Ele tocou violão, ele deu um show. Brincou, não, tivemos lá, Maradona jantamos com o Maradona, jantamos com a filha dele, o Maradona é um palhaço. Gente boa. O problema é que o Maradona não gosta de jornalista. Ele não gostava de jornalista, ele encrencava. Mas ele, pessoalmente, era um pão de ló, um cara finíssimo. Nossa, bacana pra caramba. E olha, fala você, pode falar. Não, é que eu ia aproveitar e dizer uma coisa. Primeiro, eu vou aproveitar que eu já devia ter dito no começo, mas vou falar agora. A minha definição do Pelé é o seguinte, eu vou explicar. O Pelé, como dizia o seu querido amigo Zoca, o Pelé nunca tirou o pé de Bauru. Nunca. Ele sempre foi o Edson de Bauru. Então vamos chamar ele de Edson. O Edson era um ator que interpretava parte do dia um personagem chamado Pelé. Quando acendia uma luz, vinha o repórter, o cara pedia autógrafo, ele entrava em campo, ele era o Pelé. Quando ele saia dessa situação, ele era o Edson. Tanto que você vai lembrar, e quem está nos ouvindo vai lembrar, quem tiver a nossa idade por aí, é que sempre o Pelé se referia ao Pelé na terceira pessoa. Ah, porque eu conheço o Pelé, e convivo com o Pelé faz tempo. Ele falava muito disso, porque era o personagem, ele se referia ao personagem que ele interpretava, a maior parte da vida dele. Então, só para finalizar, é para você entender, o Edson nunca foi afetado pelo personagem. O personagem era campeão do mundo, fazia isso, fazia aquilo, papapá. Mas o Edson não era afetado. Ele continuou sendo o Edson de Bauru sempre, a vida toda. Aliás, é bom lembrar, viu, pessoal? É Edson com I. Todo mundo está errado escrevendo Edson com S. Não é Edson, demudo, não. É Edson com I. Mais uma aula aí. E outra, por isso que numerologia, quem entende de numerologia, toda a numerologia do Pelé é furada. Porque tem dois dados na vida do Pelé que o numerologista não sabe e faz a numerologia, está tudo errado. Olha aí. Primeiro, é Edson com I. E na certidão de nascimento, ele nasceu 21 de outubro, mas ele, na realidade, nasceu no dia 23. Então, esses dois números não vão bater número para quem é numerologista. Nem o nome, nem a data de nascimento. Pepito, você está falando um negócio, eu sou testemunha no Juventus, você acho que estava ali por inaugurar a estátua. Sim, lá eu fui. Ele foi dar o pontapé inicial lá no campo. Lembro. E eu queria, cara, chegar porque a camarada dele tinha trabalhado com ele na seleção de Master, foi uma aula para mim, foi uma escola. O Mazei que levou, o Luciano era o técnico, mas era o auxiliar. Bom, o que eu vou contar dessa do Juventus. Ele saiu do campo, deu pontapé, engraçado. Eu falei, porra, ele vai entrar no vestiário, eu conheço o Juventus. Aí eu, na muretinha, fica aberto ali aquela janela. E eu falando com segurança. Falei, eu sou amigo do Pelé, só queria saudar ele. Não, tá. Aí mostrei carteirinha para ir dar a FIFA. O que os caras menos sabem, às vezes, o que é FIFA aqui, que é para mandar te encanar. Aí ele escutou. Eu falei, mas fala para ele que é o Falopa. Ele é o Edson mesmo. Ô, professor, preciso falar com você. Falei, quebrou a perna lá do cara. Ficou ruim, E gente fina aí falou, opa, vamos pro meu aniversário, vai ser em Santos, lá eu fui, pra minha senhora. Ele é fora de série, É legal. Mas eu falo, opa, então voltando só para terminar esse departamento aí que nós estamos falando, ele era um ator que interpretava o personagem pela maior parte do tempo. Então, esse negócio de assessor de imprensa, segurança, porque hoje o jogador de futebol anda com um aparato que não dá nem para se mexer, né? E ele não gostava nada disso. A gente ia nos locais, chegávamos só nós dois num carro normal, eu dirigindo ele do lado,
por exemplo, marcava no restaurante, vamos encontrar com o pessoal. Eu parava na porta do restaurante, e aí vinham os motoristas, aqueles restaurantes chiques lá de São Paulo, abria a porta, eu descia numa porta e o Pelé da outra. Aí fora do restaurante estavam os seguranças e os motoristas dos bambambam que estavam dentro do restaurante, né? Aí os caras começavam a olhar em volta assim, bom, agora vai chegar um helicóptero, 3 motocicletas, 4 carros blindados. Não saímos nós dois e entramos lá. Acabava o jantar, voltava nós dois para o mesmo carro e ia embora. E o pessoal, eu não entendo mais nada. Os caras não entendiam porque o Pelé não tinha ninguém em volta da gente. Nossa, eu tive ali sorte de um cara felizado de trabalhar com aquela seleção, como a dele levou e tal. Nós íamos na casa dele no Guarujá. É. E ele lá, o Pelé é normal, vou ficar em cima dele. Ele Claro, realmente ele provoca você. Pô, esse cara é o cara. Eu ia nadar, nem ligava. Os caras comendo Deixa churrasco. eu falar, aproveitar um gancho aí, vou falar Pode, uma. pode. Porque você. A gente está conversando, vem os insights, Claro. né? Que eu me lembrei. Qual foi minha postura com o Pelé durante toda a nossa vida? Boa. E o que aconteceu na casa do Guarujá, lá atrás, né? 1000 anos atrás, aconteceu um fato que gerou o meu slogan com relação a ele. Nos anos 70 se usava muita roupa colorida, você deve lembrar disso. Calça roxa, camisa vermelha. Tropical, tudo meio. Deus me livre, maluquice danada. E um dia nós estávamos lá, íamos sair para uma baladinha lá, aí eu estou distante do Pelé assim uns 15 metros. Ele está com 2, 3 amigos, saíram ele sai de dentro da casa e estavam uns 3, 4 amigos, umas 4, 5 moças. Ele sai assim, vamos dizer, com uma calça vermelha, camisa roxa, parecia uma arara, uma pena de cada cor. Ele desceu, aí o pessoal, bateram palma, e eu olhei para ele e falei, mas que coisa é essa? Que roupa triste que esse cara me arrumou. Aí ele veio em minha direção, porque eu estava encostado no balcão do bar. Você lembra? Sim. Tinha um balcãozinho. Ele veio pegar uma água. Aí ele chegou perto de mim e falou, e aí, você que achou? Eu falei, você está ridículo. Pô, o pessoal gostou. Eu falei, Pelé, eu vou te dizer uma coisa. Aí veio a frase que eu usei a vida inteira com ele. Pelé, eu sempre vou te falar o que você precisa ouvir, não o que você gosta de ouvir. O que você gosta de ouvir, vai lá falar com ele. O que você precisa, eu te falar. Avisou bem. Porque se eu não posso falar isso para você, eu não sirvo para ser teu amigo. Esse foi meu gancho com ele a vida inteira. Aí a gente discutiu muito, nunca brigamos, mas discutir, que o Pelé, agora vem uma característica maravilhosa dele, teimoso pra caramba. O cara mais teimoso que eu conheci na vida. Teimoso feito uma mula. Quando empacava, não mas tinha tinha uma jeito. Cabeça... Fora de série. Eu lidei com ele na seleção, não vou ficar falando. Pepito, aqui a Sônia Grazi está mandando que você é o grande Pepito. Sônia Grazi. Sônia Grazi. E o Cacá de Pinheiros, que jogava futebol comigo, acho que na Várzea. Tem uma Sônia Grazi que é a minha ex-cunhada, irmã da minha ex-mulher Lilian. Tá aí. Legal. Manda um abraço para ela aí. Manda um beijo. Se for a Sônia Grazi, mãe da minha querida, as filhinhas dela maravilhosa, e a filha dela, que é a prima da minha filha do meu primeiro casamento, são como irmãs, se adoram, nossa senhora. Que legal, Pepito. É bom ter esse relacionamento familiar. Eu sou um cara... Eu não tenho inimigo. Pode ter gente que não gosta de mim, claro, e muitas. Mas eu não tenho nenhum inimigo. Eu não tenho uma pessoa que eu falo, esse não quer falar comigo. Eu me dou com todo mundo. Porque o mundo é bom. O Zoca, seu amigo, lembra que ele falava, o mundo é bom, felicidade até existe, lembra? O Zoca falava isso toda hora. Como é que é? O mundo é bom, felicidade até existe. O Zoca era tranquilo. Ele era um artista. Ele mandou eu numa festa no México, vou aproveitar teu gancho. Em Itabumazê e tudo, eu estava lá no hotel, Copa do Mundo de 86. E aí eu fui. O Pelé ia fazer uma visita, ia ter uma homenagem dos japoneses. Só para você é rápido. Tava o Edinho e tal. Ainda ele falou, esse é meu filho. Falei, aí tá com brinco. Depois todo mundo usou brinco, não tem jeito. Ele deram aquele porrete na mão dele e amarraram aqui os olhos dele, um jogo japonês. Você não sabe o que ele fez. Falei, quero ver o que esse cara vai aprontar. Na primeira, ele acabou, quebrou o vaso dos caras. No México é uma brincadeira que fazem no Natal, tá? Ele quebra um pote lá e tá cheio de doce dentro.
É, isso mesmo, isso É isso mesmo. mesmo. É mesmo. Nossa, nossa. E o que eu falar para você, ele, eu tive a sorte no Pacaembu, era pequenininho, tinha 12 anos, eu não pagava para entrar, pedia para entrar, tal, ser rápido, fui no Alambrado, e ele estava conversando com o Ivair, o príncipe. Sei, E quando sei. ele estava, pode tranquilo, Não, eu estou quando ele tava, abaixando aqui porque a minha bateria está baixando. Eu vou tirar o fone de ouvido e vou falar ao vivo e a cores. Pode ser? tá, pode ser do jeito que você quiser. Não, espera um minutinho só. Né? Eu vou falando, então, no teu lugar alguma coisa. E aí eu estou no Pacaembu, trabalhando, vendo o jogo, e o Pelé jogando com o Ivair vira o jogo fugindo lá, ganhar o jogo. Pelé foi dar conselho para o Ivair. O Ivair seria um sobrinho para ele, vamos dizer. O Ivair, o príncipe, que era, depois que amigo, trabalhei com os dois. O que acontece? Eu, moleque, olhando para a cara do Pelé, eu pulei alambrado, fiquei olhando para a cara do Pelé e do Ivair. Falei, meu Deus, tal, e que é um João, um bobão, como se diz o outro. Fui embora e nunca pensei que um dia ia trabalhar e com vocês, eu vou dizer assim, porque o Santos que me recebeu muito legal lá por causa do grupo do Pelé. O Pelé me recebeu, eu vou aproveitar aqui o gancho teu, eu tenho que falar alguma coisa a 10 e ele me assina a camisa lá do, da Unicor. Muito Nossa, legal, muito legal. Aí 30 o Santos anos me mandou atrás. fazer a propaganda com ele da Unicor. Aí eu conheci o Dondinho, rapaz, o Edinho mais ainda, o Edinho já Eles estava fizeram lá. uma campanha juntos, o Dondinho, o Pelé e o Edinho, para a Unicor. Não sei se você. Foi, o Xisto falou, rapaz, vai lá domingo à noite ali no, vamos fazer uma gravação. Claro que eu ia, tinha o trabalho, se é profissional. E agora o Pelé é uma pessoa que reconhece, o Pelé é pessoa séria. E ele, no aquecimento da seleção de Master, eu ia jogar bola para ele, para cabecear, testar e tal. Os repórteres iam junto. Eu, se tiver no lugar dele, falei, porra, para aí, para de encher o saco. O português, claro, seria isso. Ele, não, cara, tranquilo. Aí eu falei, Pelé, eu vou falar. Ele é tão cabeça, eu falei, eu vou falar para a esquerda, você vai para a direita. Porque os caras vão para a esquerda, aí nós metemos essa bola, você treina o cabeceio e se movimenta um pouco, era aquecimento. E olha, ele é rápido. Aí eu lembro que o Mazei comentou isso para mim muito, que ele era muito inteligente, comentou algumas coisas dele, e é fora de série, é emocionante, nossa. Não, por isso que eu digo que o Pelé fora do campo ele era um cara melhor, porque ele era um cara igual. Ele sabia o impacto que ele causava com a presença dele. Então ele neutralizava isso com as atitudes. Ele via uma pessoa, bom, gente chorando, desmaiando, eu vi de tudo, né? O cara começava a chorar quando chegava perto dele, ele já chegava, ô querido, vem aqui, dá um abraço, não sei o quê. Porque Cabeça boa. ele sabia o impacto que ele causava, porque o pessoal naquela época, que ninguém, quem é mais jovem não vai lembrar, e você vai lembrar, o Pelé era como se fosse um ET, né? Ele chegava no lugar e as pessoas ficavam Nossa. assustadas. Eu vou contar uma história que exemplifica isso que eu estou falando. O Pelé, às vezes, ele sempre viajava acompanhado com alguém, né? Não por segurança, mas mais para fazer burocracia no aeroporto, por causa daquele assédio, aquela confusão, né? Um dia eu estou com ele em Santos, falou, vamos para São Paulo, eu vou para Nova York. Porque eu tenho não sei o que com a Kelly lá, as filhas dele, né, que moram lá. Lembro, tem. Eu vou para. Mas, Pelé, eu não vou poder ir, Severino, não tem uma reunião e tal assim, assim. Não, eu vou sozinho. Tá bom. Peguei, compramos a passagem, levei ele no aeroporto, ele sabia. E acompanhei ele até a hora que entra na parte que ninguém pode ir junto. Ele chamar ao corpo, apresentar o passaporte, aquela coisa toda. Você se lembra, ele andava com o bonezinho, né? Aquele bonezinho, o Disfarçar. bonezinho, a vantagem dele qual era? Porque aquele bonezinho tapava o logomarca dele. O logo dele é o topete, né? Você tirava o chapéu, com o chapéu ninguém sabia quem é. Tirava o chapéu, via aquele topete de asa. Legal. Aí o que aconteceu? Né? Ele usava aquele bonezinho que eu comprava para ele aqui em Holambra, um bonezinho preto, que é um boné típico da Holanda. E a gente entrava no aeroporto, a pessoa olhava, achava parecido com o Pelé, mas a gente andando passava batido. Bom, resumo. Ele, para entrar lá, passar, ele teve que tirar o boné, né?
E naquele tempo, quando você estava no saguão, a parede que ia para dentro, onde tem a revista, aquela coisa Tirar toda, tudo. era de vidro. Era de vidro. Aí Sei. ele entrou lá e ia passando sozinho. Na minha frente tinha um casal jovem, assim, uns 20 e poucos anos de idade. O cara, meu Deus, não acredito, o É, Pelé, é. ele é igual a gente, ó, ele está andando, indo para lá, vai passando na alfândega. Ele é igual a gente, ele falou como se fosse um ET passando. Aí ter, é, Ele é. é um ET passando ali, e ele era assim. Você, Então, vo- vo- as pessoas viram, ele anda, ele fala, ele come. Claro que ele é um cara normal, né? a federação pediu para me assessorar um que era amigo do Pelé, eu não sabia que era grande amigo, depois era grande amigo, o Andy Roxburgh, não sei, da Escócia. Ele veio aqui, ficou no Hotel Hilton, o Andy. E o Andy, de manhã, nós trocamos ideia de tática, tudo, porque ele era bom de treino, eu também gostava tal. E trocando ideia, ele falou, queria um favor, que eu queria falar com o Pelé. Eu falei, pô, agora o Yeah. que eu vou fazer? Lembrei do Zoca. O Zoca. Ele falou, aí ele viu lá e falou: 6 horas da tarde ele está aí no hotel. Ele foi, só para ser rápido, confirmar o que você falou. Saímos na porta do hotel. Eu, o Andy Roxburgh, mais um amigo que estava. Eles iam sair. E o Pelé foi legal. Você não quer ir? Eu falei: não, professor. Aí o ônibus que estava passando ali na Avenida Ipiranga, aquele lugar ali, os caras. Eu nunca vi, Pepe, eu nunca vi isso. É isso que você falou aí. É um bobo, não sabia onde. Não sabia falar. Trava. Eu vi muitas pessoas travar, não sabia o que falar. E gente conhecida, viu? Gente famosa, porque é uma explicação que eu dou e quem está nos vendo aí vai entender o que eu vou falar. É o seguinte: as pessoas veem uma pessoa como o Pelé como um cara extraterrestre. Ele é exatamente a mesma pessoa. Então, por ele ter essa postura simples, ele neutraliza qualquer pensamento que leve a você achar que você está falando com uma pessoa que não tem o menor sentido. Então, eles percebendo que ele era assim, ele falava com uma naturalidade justamente para as pessoas acharem, eu sou igual a você, viu? Eu ando, falo e tal, igual a você. Ele nunca se deixou influenciar pelo o que falavam dele. Aliás, o pai dele falava uma coisa, já interrompendo um instante, meu filho, nunca leia, Pelé nunca leu jornal nem via noticiário de televisão, porque ele não queria ser influenciado pelo que os outros estavam falando dele, entendeu? Então nunca ele via notícia, porque a pessoa fica no veneno lendo que o fulano falou que eu sou feio, que eu sou bonito, que eu jogo bem, que eu jogo mal. Ele ficava com a opinião dele na cabeça. Ele se sentia bem, ele não estava muito preocupado com o que os outros pensavam, ele queria saber se ele estava fazendo melhor naquilo que ele dispôs a fazer, que foi ser jogador de futebol. Então ele sempre foi uma pessoa muito centrada na vida. Só a teimosia que deixava ele assim nesse. Agora, o que eu trabalhei com o negócio dele nos Estados Unidos, depois da curso, e ele estava jogando no Cosmo, não tive com ele lá, a CBD mandou a gente, e eu dava um drible, para mostrar como é que dava o drible, e não sou Pelé, claro. Eu dava o corte. Aí eu vi que os caras se embananavam. Falei, quer saber de uma coisa? Como é que o Michael Jackson faz? Faz um do Michael Jackson em frente à bola, que tá bom. Mas ele era muito respeitado, adoravam ele. A Eu pessoa. ia contar a história das outras pessoas que conheciam ele, né? O que eu ia falar agora há pouco, mas eu não terminei a frase, é o seguinte: a geração que está no poder hoje, está no poder hoje, todos esses 70, eu estou falando do presidente da República, estou falando reis, rainhas, primeiro-ministro, milionários, todos na faixa de 60, 70 anos, o ídolo deles era o Pelé. Então, Oh, essas pessoas que chegaram onde chegaram, quando encontravam o Pelé, eles voltavam a ser criança. Eu conto uma história no livro que um dia, quando o Lula assumiu o primeiro governo, trocou o presidente da Petrobras. E nós tínhamos um contrato com a Petrobras que faltava cumprir um compromisso. O contrato foi feito no governo Fernando Henrique,
fez as 2 aparições no Fernando, ficou faltando uma. Legal. Aí entrou a Petrobras e falou, olha, temos um compromisso. Falou, então ele vem fazer uma visita aqui ao presidente aqui no Rio de Janeiro, liquida o assunto, já está pago, está tudo, tá bom. E lá fomos lá para o Rio de Janeiro. No prédio da Petrobras, enorme, lá no Centrão, né? Entramos na sala, uma sala enorme, com tapete verde, parecia um campinho de futebol. Todo mundo de terno. Estou falando isso, foi no ano 90, 2000, sei lá, quando o Lula foi presidente pela primeira vez. Aí ele entra, nós estamos juntos lá, aí chega o presidente. E todo mundo de terno, né? Todo mundo vestido de terno lá. E dentro desse salão só tinha o fotógrafo, o jornalista e o cinegrafista da Petrobras para filmar o que estava acontecendo. O resto eram os executivos da Petrobras, tinha uns 30 pessoas, gente, lá. Sim. Entramos, o presidente da Petrobras. Agora, pessoal, todo mundo. Ô, Pelé, muito prazer. Nossa, que prazer aqui, ó. Pessoal, afasta. Ela mandou todo mundo afastar. Todo mundo se afastou. Deixou o tapete. Só nós dois, Pelé. Fulano, traz a bola aí. Aí veio a secretária com uma bola de futebol do salão. Pelé, chuta aí. Ele chutava aqui, o Pelé chutava. Todo mundo de terno arrumadinho. Aí ele pegou, o presidente da Petrobras pegou a bola e falou assim: eu queria mostrar para os meus netos num filme que eu joguei bola com o Pelé. Olha só a atitude dele. Você imagina o presidente da Petrobras, tudo de terno arrumado. É possível. Ele voltou a ser criança, porque ele lembrou dos tempos de criança que ele adorava ver o Pelé jogar. É isso que eu quero dizer. Vamos falar de uma coisa que ele gostava bastante também. Primeiro que eu vi no teu livro, tem um capítulo, eu vi o nome, eu era fã dela, é bonita pra caramba, era molecão. A Gina Lollobrigida. Você dá para resumir alguma coisa da Gina Lollobrigida? A Gina Lollobrigida é uma Aguenta coração. 60, né? E o Pelé era casado com a Rose. E o hobby da Rose era fotografia. Naquele tempo, você tirar fotografia, você tinha que ter um laboratório em casa para revelar o filme, fazer o negativo, fazer a cópia, tinha que passar no líquido, tinha que fazer no escuro. Era uma mão de obra do caramba. E aí ele está conversando com a Gina Lollobrigida e a Gina virou para ele e falou: pois é, Pelé. Falando as coisas, ele falou: meu hobby é fotografia. Por uma coincidência. A minha esposa, a Rose, ela é fotógrafa. Falou: ela é fotógrafa? Ah, eu tenho um negócio interessante para você. Eu comprei um estúdio novo para mim agora. Novas câmeras, novo filtro, novo isso, novo aquilo, aquela tralha toda. Ele falou: o que você vai fazer? Eu vendo. Pelé comprou da Gina Lollobrigida todo o material. Tá ruim. E montou um estúdio para a Rose que era da Gina Lollobrigida. E outra, vamos lá para Brigitte Bardot, num jogo no Maracanã, que a gente sai muitas fotos com o Gerson. Lá no Torneio de Paris. Aí estava o Douglas, essa mesma turma minha, Douglas, Picolé, Negreiros, Manuel Nossa! Djalma Dias, pai do Djalminha, né? Sim. Estava a turma toda nesse dia de jogo lá e falava: pô, o Pelé tá... Só cumprimentou a Brigitte Bardot, não houve nada. É bonita, nossa. Pepito, e ele com os presidentes dos Estados Unidos, Reagan, se não me falha a memória, ele jogou bola lá. Foi com o Gerald Ford. Eu fui no primeiro presidente dos Estados Unidos, eu fui no Nixon, né? Porque o Nixon que foi quando assinou o contrato da Pepsi Cola. Isso ainda no comecinho da minha carreira, em 71, 72, por aí, assinou o contrato com a Pepsi Cola. Por que o Nixon? Olha como o mundo é curioso, né? As pessoas não sabem esse lado da história. O Nixon era advogado e ele trabalhava num escritório de advocacia enorme lá de Washington. E o presidente e o dono desse escritório, que dava o nome do escritório de advocacia, era o presidente da Pepsi Cola. E, logicamente, ele falou: ô, Nixon, agora você que é presidente, nós estamos querendo vender Pepsi Cola lá para a Rússia. Estava os Estados Unidos não se falavam nem era o Khrushchev, aquelas coisas. Aí o presidente da Pepsi Cola, que era Nixon, trabalhou com ele, arranjou para lançar a Pepsi Cola na Rússia. E aí contrataram o Pelé, e o Pelé foi lá na Casa Branca. Que legal! Você teve passagens com ele. Tem uma aqui que eu queria falar com você. Por exemplo,
quando tinha um evento, um jogo, vocês desciam no vestiário depois do jogo ou às vezes sim, às Não, vezes não, não? eu só ia, era a parte mais difícil para mim. Era a parte mais complicada para mim, sabe por quê? Porque o Pelé acabava o jogo e eu chegava com o motorista. Ficava lá assistindo o jogo, né? Que eu não entendo nada de futebol, ficava assistindo aquela tragédia lá. E aí eu entrava no vestiário só para buscá-lo. Mas Vai falando. eu dava um tempo entre o Pelé sair do campo, tomar banho, se trocar, dar entrevista. Aí, porque eu tinha que ir para o aeroporto, né? O jogo acabava às 10, o voo saia à meia-noite, eu tinha que sair correndo lá do Pacaembu para chegar a tempo no aeroporto. Pepito, tem um rapaz, talvez você conhece o Eduardo Jonas. Você conhece? Jonas Eduardo Américo, Exatamente, eu mais troquei. conhecido como Edu. Edu, ele mandou uma mensagem aqui, eu vou tentar pôr para você. Põe aqui para mim, que vale a pena. O Dinho também te mandou um abraço. Muita gente mandou um abraço para você. Eu vou aproveitar que Ah, o Dinho aqui de Jaguariúna, é. Jaguariúna, grande Dinho. E Meu agora eu Deus. vou contratar, ele vai ser meu advisor também na live. Ele é que levou o livro para você, meu livro, né? Foi, eu agradeço demais a dedicatória aí. E o Dinho eu conheço do tempo do Dino Sani, que a gente ia almoçar junto, ele jogou no Sul-Americano. É, beleza. É, muito legal, pessoa, nossa, famílias 10. Você tem que Punha. agilizar aí, seu horário está terminando, é você que Não, mandou. vai ter, daqui 5 minutos a gente termina. Não, porque eu estou preocupado com o seu horário. Não, eu também tenho uns afazeres para fazer. Vou para Moscou. Não, vai para Moscou e a minha mulher está preocupada que Esqueci, ela eu quer vou ver televisão, mascar. você está atrapalhando a vida dela aqui. Escuta aí, Pepito. Essa eu tinha que pôr porque o Ótimo, Edu sua voz mandou é de estranha, hein? coração. Vai, põe. Alô, Galopa. Quem está falando é o Edu. Grande abraço. Parabenizar pelo excelente programa. E sei que você vai receber uma visita espetacular, um grande amigo, que é o nosso querido Pepito. Sucesso para você. Parabéns mais uma vez pelo teu programa. Fica com Deus. O Jonas Eduardo. Olha, o Nossa. Edu tinha 16 anos. Não, tinha 17 anos viajando. Um dos jogadores que ficamos mais próximos de amizade, um deles é o Edu. Edu, Mané Maria, Clodovil, fiquei próximo deles todos. Aí começaram, a maioria dos jogadores, uns foram morar na Bahia, o Douglas foi morar na Bahia, o Léo foi para a Bahia, o Fito, o Picolé, foi tudo para a Bahia. E a gente se distanciou, mas os que ficaram em Santos, eu fiquei próximo deles. Até hoje, eu me correspondo com essa gente quase todo dia. Uns morreram, né? O Djalma Dias, que era meu camarada, deixou o filho dele. Djalma, gente fina, nossa. Maravilhoso. O Ramos Delgado, o Ramos. o Dalmo. O Lalá tá vivo, tá firme. Lalá danado. Ele tem o posto ainda ou aposentou, largou? Não tem, não, ele aposentou. Ele tem um posto lá que vendia negócio de... Aqueles filmes do Pepsi, você esteve participando junto com o professor Mazei? O Edevar participou, era a turma do Santos todinha, né? Que jogava na época, participou. Mas foram bons tempos, viu? Então, olha, se vocês que estão nos ouvindo aí, nos vendo aí, vocês vão conhecer histórias maravilhosas que estão nesse livro aí. Eu não queria muito escrever, não, mas por livre e espontânea pressão da minha mulher. Legal, fez bem, ela fez bem. Que eu não achava justo eu, nesses anos de convivência, não mostrar o Pelé fora do campo, que é o que eu conheço, que ele é melhor fora do campo que dentro do campo. Mostrar que ele era um cara legal, maravilhoso, muito um pão de ló, apesar de ter umas pessoas que não gostam dele, mas ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Mas ele era um cara muito religioso, muito sério. Você sabe uma curiosidade, rapaz? Ele era muito católico, como eu sou, graças a Deus. Sabe duas coisas que ele usava na malinha dele de couro? Porque ele usava colírio, né? Porque tinha problema na vista, né? Porque ele era míope. Era míope e fiz 1.283 joelhos. Imagina se não fosse míope. Sabe duas coisas que ele usava? Um terço, que ele rezava todo dia, e peão. Para quem era do interior, sabe? Jogava peão. A gente estava no hotel lá
Arábia Saudita, na China. Olha ele com o peão no meio do tapete lá da suíte que a gente ficava jogando peão. Quer dizer, ele nunca tirava o pé de Bauru. Ele nunca deixou de ser esse cara humilde que ele era. Tem um grande volante aí na linha que você não sei se conhece, mas foi um grande médio volante do Palmeiras. Jogou também no Vasco, se não me falha mais. E é do Botafogo de Ribeirão. O Zé Mário Crispim. Gente boa. No mestre, eu não guardo o nome do jogador. Jogador de futebol e artista cinema eu não guardo. Eu guardo de músico. Olha aqui, ó. Esse livro. Você teve com o Bob Moore? No Bob Moore, coitado, morreu moço, né? Eu sei. O Bob Moore, o Pelé adorava o Bob Moore. E eu tive com o Bob Charlton, né? Sei. Mas o Bob Charlton na Copa de... Vai falando. O Bob Charlton, essa camisa. Olha o tamanho do número. Quando me deram, falei, mas esse eu levo. Leva não isso. tem problema, quero livrinho. Ô Pepito, as pessoas que rodeiam o Pelé são também ótimas. Eu lembro da Leia, agora veio na minha cabeça o nome da Leia. A outra, tem uma que está viva, a secretária. A Cleide. Tem uma. A Patrícia é a última. Patrícia, se estiver vendo a gente, um abraço. A Leia também. A Leia foi embora, né? Você falou? Foi embora. A Patrícia está firme. Nossa. Mandou um abraço para ela. Nossa. O Davi é vivo, Davi? Davi está lá, vive com a Lúcia, está vivendo com a Legal. Lúcia. A Lúcia, gente boa, conheci também lá no treino. Despedindo dessa turma toda. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade de conversar com você. Nossos anos de convivência, né? Dá um abraço geral para todos os seus seguidores. Espero que continuem seguindo você aí. E leiam o livro aí que vocês vão gostar. Tem um bocado de história interessante. Legal. Muita gente me mostraram agora o nome aqui, eu me perdi. Eu vou agradecer de coração você. E eu vou falar o nome deles rapidinho. Fala, claro. O Leonel Brits, que é amigo da nossa família, o Alexandre Barrone, o Ju Verde, o Cacique Mogi. Ju Verde é minha filha. Gil Verde. Tudo de bom aí. Acompanhando. Meu genro também, Vitor. A minha senhora Ana Luísa também acompanhou. Legal. A Fernanda Conde. Olha lá. Oi. Cuida do homem aí, que ele é fera. Cuida do homem. Daniel Siles, muita gente assistiu o Cacá, que é lá de Pinheiros. Beleza, mandou um abraço para você. Fico feliz por isso. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe nós todos e que até a próxima oportunidade. Até a próxima. Espero que a gente faça um segundo turno um pouquinho mais para frente. Mas eu queria fazer com você, sim, que essa história nesse livro é fenomenal. Beleza. Fica com Deus e uma bênção de Deus para nós todos e que a gente fique aí por muito tempo contando a história do Pelé, porque o Pelé merece ser lembrado. Nossa. Ele é a cara do Brasil. Não tem como falar. Obrigado, Pepito. Um beijo no teu coração. Se eu for para Jaguariúna, vou lá te dar um abraço. Vamos tomar um café. Tudo de bom, obrigado. A gente se fala. Tchau. Pepito vai sair da linha, eu continuo falando. Todas essas pessoas que foram convidadas, que participaram, tenho certeza que participaram de uma live positiva e muito boa, e falando de um livro que vale a pena adquirir ele, né? E é um livro que é sucesso. Eu agradeço o Pepito de coração por ter me enviado o livro, mas a apresentação dele é muito, muito grande. Pessoal de Botucatu, um abraço. Pessoal de Bauru, um abraço, que acompanha Jaú. Todas as cidades aí, Campinas. E aqui em São Paulo também. Estamos à disposição para fazer live, dar palestra e também coordenar o futebol por aí. Tudo de bom. Obrigado, Pepito, de coração. Tudo de bom. Ficar com Deus. Você, e a gente sempre lembra bem do rei. Meu Deus. Faz falta o rei para jogar e como pessoa também. Um abraço. Bye, bye. Logo está no YouTube. Tchau. Encerra.